E eu quero convidar você a encontrar na sua Bíblia o livro, a carta de Filemon. Para aqueles que estranharam, existe na Bíblia essa carta chamada Filemon. Hoje estaremos na nossa última ministração da série Amadurecendo nos Relacionamentos. Nós tivemos algumas ministrações, uma sequência dela, e eu vou apenas relembrar os irmãos enquanto você encontra. Filemon. No mês 3, dia 5 do mês 3, nós falamos que o amigo é aquele amigo para o que der e vier. No dia 12, nós falamos sobre que os relacionamentos precisam de confiança. Depois falamos que os relacionamentos precisam do perdão. Vimos como resolver conflitos que existem nos relacionamentos, a maneira bíblica de como resolver. Vimos também a pergunta que foi lançada: será que pessoas mudam? Com o passar do tempo, nós nos frustramos com algumas pessoas e começamos muitas vezes a questionar: será que é possível mudança na vida de tal pessoa? Pessoas mudam. Nós vimos aí na palavra. Se você não estava nesse dia, te aconselho, você que tem acesso à internet, a procurar essa mensagem, porque ela é muito edificante para todos nós. Vimos no dia 9 sobre como amadurecer como discípulo do Senhor Jesus, como podemos e devemos amadurecer. Semana passada, culto de Páscoa, mensagem porque Ele vive. E hoje, a mensagem então, encerrando esse momento de amadurecendo nos relacionamentos, o tema é tratando todos como iguais. Tratando todos como iguais. Na cultura aonde o Senhor Jesus iniciou o ministério, em Israel, cultura judaica, existia alguns segmentos, algumas divisões, e elas estavam muito claras, em especial para o povo judeu. A tradição diz que existia uma oração que os judeus faziam, e a hora que você ouvir agora essa oração que eles faziam, você vai entender como eles não tratavam a todos iguais. Eles oravam assim: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor não me fez escravo. Eu te agradeço, porque o Senhor não me fez gentil. Gentil era todos aqueles que não eram de origem israelense, do povo judeu. Então, te agradeço porque o Senhor me fez um judeu. E te agradeço também, Senhor, porque o Senhor não me fez mulher. Agora pegou pesado, né? A oração de um judeu na época de Cristo era assim: Senhor, eu te agradeço, muito obrigado, porque o Senhor não me fez escravo, porque o Senhor não me fez um gentil, e nem mesmo uma mulher. Porque para um judeu, qualquer uma dessas, desculpa a expressão, mas dessas categorias elencadas aqui, cada uma delas representavam pessoas de nível inferior. Não se podia um homem ter um relacionamento com um escravo, de conversa, de amizade com um escravo. Não podia um judeu ter um relacionamento com um gentil, aqueles que eram de outros povos. E não era comum também que um homem tivesse amizade com mulheres. Então, para eles, essas três categorias, digamos assim, eram inferiorizadas. Diferente, por exemplo, do que a palavra do Senhor nos ensina na carta de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, o versículo, se não me falha isso, o versículo 11, diz assim: porque Deus, para com Ele não há acepção de pessoas. Para com Deus não há acepção de pessoas. Mas o povo judeu, ele tinha essa característica. Então Jesus veio para revolucionar, inclusive o relacionamento entre os pares, entre as pessoas.
Era incomum uma refeição entre um judeu com uma mulher. Era incomum uma refeição de um judeu com um escravo ou com um gentil. Era inconcebível isso para eles. Era inconcebível que uma mulher estudasse as Escrituras, a Bíblia. Era inconcebível de que uma mulher seguisse um rabino, um mestre que discipulava, que exortava, que ensinava as pessoas. Para que nós possamos entender como era a cultura na época em que Cristo veio e começou a revolucionar os relacionamentos. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus como nos relacionar com as pessoas. E eu quero propor nessa noite uma leitura dessa carta de Filemão. Acredito que deu tempo de todos encontrarem, porém será projetado na tela. Nós vamos ler a partir do versículo 4, nesse momento. Pode colocar, irmão, versículo 4, isso. Nós faremos a leitura. Eu vou pedir para que os homens me acompanhem nesse primeiro versículo, as irmãs no seguinte, e assim nós vamos lendo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. cadê os homens? Ele antes me era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá,
Até aqui a leitura por hora. Obrigado, irmãos. Esse texto ele nos retrata a história de um homem que era escravo. O nome desse homem deu nome a um ministério da igreja, que é um ministério Onésimo. Esse homem, tem alguém do Onésimo por aí? Uhul! Glória a Deus. Esse homem estava vivendo como escravo e o seu patrão era Filemon. Esse homem chamado Onésimo, a tradução do grego da palavra Onésimo significa útil. Mas ele como escravo, a história nos mostra que como escravo ele não era útil. Ele era rebelde. E no auge da sua rebeldia, ele foge do seu senhor, Filemon. Somente que ao fugir do seu senhor, que era chamado Filemon, ele encontra Paulo. E nessa conversa com Paulo, cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, começa a conversar com Onésimo. Onésimo se converte e ele diz: "Da onde você vem?" Ele diz: "Olha, eu era escravo de Filemon." Aí Paulo diz: "Mas Filemon, eu ganhei ele para Jesus. E agora ele ganhou também Onésimo?" E aí então a história está passando nesse contexto. Filemon era dono então de muitas propriedades e tinha escravos a seu trabalho. E agora um deles, chamado Onésimo, foge. E nesse contexto que nós iremos ter a ministração nessa noite. Uma das coisas que fica claro aqui para nós quando nós lemos essa passagem é que quando Cristo entra na vida de uma pessoa, essa pessoa tem a sua vida transformada. Graças a Deus por isso. A pessoa tem a sua vida transformada. Não tem como a pessoa dizer que agora Cristo vive em mim, reina em minha vida, é o meu Senhor, e a pessoa continua com os mesmos jeitos ou trejeitos, com as mesmas manias, com os mesmos hábitos, sem nenhuma mudança. Nós vemos de maneira clara o que aconteceu na vida de Onésimo. Onésimo, então, nós vemos que o nome dele significa alguém útil. Mas ele de fato não estava fazendo jus ao nome dele, útil. E agora então, ele ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar do Evangelho, ele foi alcançado pelo Evangelho da graça do Senhor, do perdão do Senhor, da misericórdia do Senhor, e tem a sua vida transformada. E a palavra do Senhor então nos diz, e aqui eu separei 3 palavras que podem nos revelar a mudança que ocorre na vida de uma pessoa. A primeira palavra que eu separei é a palavra irmão. A palavra irmão. Ao menos 4 vezes nessa carta, a palavra irmão aparece. Tem um momento que aparece irmã, referindo-se então a uma mulher. Mas vamos ficar nesse momento com a palavra irmão. 2 vezes, Paulo, o apóstolo, fala irmão, se referindo ao relacionamento que ele tinha entre Paulo e Filemon. Ele manda uma carta para Filemon dizendo: meu irmão. Irmão. E na mesma carta, ele se refere a Filemon, agora com Onésimo, dizendo: teu irmão. Irmão. Nós temos isso, está ali no versículo 16, se não me falha a memória, ele falando isso. Pois agora, ele não é mais, eu estou lendo aqui na linguagem de hoje, tá ok? Pois agora, ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso. É um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido. E para você agora,
ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Então agora, a transformação que aconteceu na vida de Onésimo, na vida de Paulo, na vida de Filemão, os transformou em irmãos. Essa palavra irmão, ela retrata alguém que tem a mesma afinidade, pessoas que estão junto e têm a mesma afinidade, a mesma fé. Então, a esses são chamados de irmãos. E quando Paulo envia essa carta ao seu irmão Filemão, ele disse: o teu irmão Onésimo, irmão. Por isso é tão especial, tão precioso, quando nós podemos também nos relacionar com as pessoas dizendo: meu irmão, minha irmã. Que bênção, não é? Olha que irmão precioso que Deus colocou à sua volta aí, ó. Irmã. Irmão, irmã. Quero ler com você Efésios, capítulo 6. Voltando um pouquinho ali de Filemão, nós temos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, no versículo 9, ele diz assim: donos de escravos, tratem os seus escravos também com respeito, e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Hoje, para nós, ou na sociedade em que vivemos, existe, não talvez de uma maneira revelada, mas de uma maneira velada, oculta, existe distinção, classe social. As pessoas, para alguns ou alguns segmentos, separam pessoas pelas suas posses. A pessoa que vai abrir a conta num banco, dependendo do nível da pessoa, eles dizem: olha, você é um cliente VIP, você vai ser atendido primeiro. Se você aderir a esse plano, a ligação, quando você fizer a tua ligação, terá prioridade. É como se nós colocássemos outras pessoas para esperar enquanto nós vamos se atender, fazendo acepção de pessoas. É possível que haja acepção de cor de pele, de nível cultural, entre algumas pessoas. Porém, nós vemos que Deus não age dessa forma. Alguém para dizer graças a Deus? Graças a Deus que Ele não nos trata dessa maneira. Independente daquilo que podemos ser, ter, viermos a fazer, o Senhor me ama, o Senhor te ama, Ele nos ama. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Na carta de Romanos, capítulo 2, que já foi citado antes, Romanos 2, versículo 11, fala isso. Agora, quando Paulo fala com Onésimo, e Onésimo se converte, ele diz: você precisa agora voltar para o seu senhor Filemão. Mas ao voltar, você voltará com uma carta minha, dizendo que a partir de agora, você, mais do que um escravo, você agora é irmão. Que legal se hoje os pais que aqui estão, que têm filhos pequenos, puder contar para o seu filho ainda hoje essa história de uma maneira que ele vai entender, dizendo: olha, assim como aconteceu com Onésimo, aconteceu comigo e acontece com todas as pessoas que antes eram escravos do pecado, antes estavam perdidos no pecado, mas que ouvimos falar de Jesus,
entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. E agora fazemos parte de um povo e somos irmãos em Cristo. Que maravilha, que bênção, né? Nós podemos repartir essa história falada do que a palavra do Senhor nos diz. Então a palavra diz isso. E agora esse texto que nós lemos de Efésios capítulo 6, versículo 9, ele ensina como um senhor deveria tratar agora os seus escravos. E agora no nosso contexto, como um patrão deve tratar os seus funcionários. Ele diz, não mais como um tirano, não mais como um ameaçador, mas trate ele como o Senhor te trata, como um irmão. Que bênção. Continuando aqui, essa é a primeira palavra que encontra. A segunda palavra que separei aqui para falar com os irmãos é a palavra útil. Como nós vimos, o significado da palavra onésimo significa útil. E Paulo, ele faz então esse trocadilho, e quando ele envia essa carta para Onésimo, para Filemão, me perdoem, manda a carta para Filemão, ele diz, antes, esse escravo que você chamava de útil, não era útil para você. Agora, de fato, Onésimo será útil. Antes, sem Cristo, não éramos úteis na obra do Senhor. Talvez ao contrário disso. Resistíamos ao Senhor, resistíamos à palavra do Senhor, resistíamos a convites que nos faziam dizendo, vamos à casa do Senhor. E algumas pessoas rejeitavam ou ainda rejeitam, não é? Então passamos de inúteis no reino, de alguém que não produzia no reino, para alguém agora, de fato, útil na obra do Senhor. É isso também que o Senhor está fazendo conosco. No passado, ou hoje ainda, algumas pessoas têm a seguinte mentalidade: use as pessoas, ame as coisas. Mas nós sabemos que no Senhor nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Nós não podemos inverter essa ordem. Então, Filemão, ele tinha um escravo junto com ele. Mais um escravo. E a palavra nos diz, no Evangelho de Lucas, que o escravo ou o servo, ele muitas vezes é um servo inútil, que só faz aquilo que lhe manda fazer. E nós devemos ser úteis no Senhor, na sua obra. Vamos lá, Efésios capítulo 2, eu quero ler com os irmãos. Efésios capítulo 2. Nós poderíamos ler o versículo 8 e 9, muito conhecido de muitos irmãos, mas eu fico aqui com o versículo 10 agora. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Coisa boa é quando somos usados por Deus para fazer a obra de Deus. Fomos criados para fazer a obra de Deus. Antes vivíamos de tal maneira que fazíamos as nossas vontades e não propriamente a vontade do Senhor. Coisa boa é quando nós somos usados por Deus. Coisa boa é quando nós descobrimos qual é o propósito de Deus na nossa vida. Quantas pessoas vêm testemunhar dizendo da gratidão que sentem, da alegria que sentem, porque estão fazendo aquilo que Deus tem os capacitado a fazer. Em especial, falando agora nesse momento, os irmãos do Ministério Onésimo, tanto de assistência social quanto de visita no hospital, Ministério Onésimo, de visita ao CASEP, visita ao Hospital Bom Samaritano.
São irmãos que têm entendido o propósito de Deus para a sua vida e têm tido a grata satisfação de poder fazer a obra do Senhor. Servos úteis. Onésimo agora útil na obra do Senhor. E você, já encontrou a Cristo? Já teve a sua vida transformada em irmão, em irmã em Cristo? Você já pode dizer também que você é útil no reino do Senhor, na obra do Senhor? Deus pode te usar, Deus tem te usado. Gostaria que você pensasse sobre isso. E a última palavra que escolhi. Então a primeira palavra, irmão. Segunda palavra, útil. Terceira palavra, escravo. Escravo. Já peço para você encontrar na sua Bíblia Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Nesse período, um escravo, ou em todos os períodos onde a escravidão imperou, o escravo não tinha valor algum. Ele era um objeto. O escravo era um objeto que existia para fazer somente, tão somente, aquilo que o seu senhor queria e mandava. Não tinha a possibilidade de escolha. Quando Cristo entrou em nossa vida, nós entendemos e ficamos com essa parte que diz assim: Cristo me libertou e de fato sou livre. Aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Porém, eu quero dizer para você essa noite, e antes de você rejeitar essa palavra, eu peço que você pelo menos ouça e leia o que a palavra do Senhor diz. Quando Cristo entrou na nossa vida, passamos a ser escravos de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 20 em diante. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, versículo 21, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Versículo 22. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, pastor, eu não gosto muito da palavra escravo. Sim, é por isso que de vez em quando nós usamos também a palavra servos, né? Servos de Deus. Mas servos de Deus, estamos lá. Mas servos de Deus, poderíamos também dizer escravos, porque nós encontramos a palavra do Senhor dizendo isso. Ou de Cristo, ou do mundo. Somente que no mundo, a tirania, ou o tirano, estava regendo as nossas vidas antes de Cristo, nos conduzindo para a morte. O salário do pecado é a morte. Mas em Cristo nós temos o presente, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na carta que nós lemos de Filemão, ele começa dizendo assim, Filemão versículo 1. Você já percebeu que Filemão só tem um capítulo, não é? Então, versículo 1. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho,
e a igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então ele começa dizendo: eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Ele estava aqui aprisionado de fato, mas ele se considerava prisioneiro de Cristo, cativo de Cristo, resgatado por Cristo, seguidor de Cristo, servidor de Cristo, servo de Cristo, escravo de Cristo. Somente que esse Senhor, ele não é um tirano. Nós sabemos, Romanos capítulo 12, que a vontade do Senhor boa, perfeita e agradável. Por isso nós podemos descansar em Cristo Jesus, o Senhor. Essas 3 palavras tiveram um sentido novo na vida de Onésimo, porque Jesus entrou na vida dele. Agora, o seu patrão era também seu irmão. Agora, de fato, ele poderia se tornar, ou já havia se tornado, alguém útil na obra, no reino do Senhor. Nós vimos isso na passagem. E agora, a palavra escravo para ele se tornou algo mais amplo. Ele entendeu que essa escravidão em Cristo, ou de Cristo na vida dele, o tornava semelhante aos seus irmãos. Será que alguém aqui se considera superior a outro, a ponto de rejeitar ao seu irmão, a sua irmã? Quantas vezes você rejeitou alguém quando evitou conversar com esse irmão, com essa irmã? Para com Deus nós aprendemos que não há acepção de pessoas. Existem pessoas que ainda hoje vivem esse dilema de acepção, de fazer acepção de pessoas. Nós somos chamados em Cristo para viver com esse entendimento. Antes eu era alguém separado de Cristo, preso no engano desse mundo. Porém, quando entreguei minha vida a Cristo, agora eu entendi que eu estou numa família de muitos irmãos. Eu entendi que agora eu posso e devo ser útil na obra do Senhor, e que eu sou servo, escravo do Senhor, tanto quanto cada um dos irmãos que aqui estão. Não sou melhor nem inferior a ninguém. Somos nivelados pela cruz de Cristo. Somos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Eu queria então, nesse momento, antes de nós termos mais um momento muito especial, eu queria convidar você a que você fizesse uma oração nesse momento. Nosso desafio em Cristo é de termos relacionamentos amadurecidos. Nós estamos encerrando nesse momento esta série de ministrações falando sobre como nós podemos amadurecer nos relacionamentos. Como que eu e você poderemos amadurecer nos relacionamentos se nós ainda fazemos acepção de pessoas? E quando eu falo acepção de pessoas, eu e você precisamos entender, não, a palavra não está falando pura e tão somente de pessoas de nível inferior ao teu, pode ser de nível superior. Quantas vezes eu mesmo já fui convidado por pessoas de nível social diferente, eu disse: quem? Imagina eu. Então nós acabamos fazendo acepção de pessoas, mas tanta pessoa com menos condição financeira, ou pessoas que têm mais condição financeira, sem Cristo, ambos estão perdidos. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós precisamos entender que em Cristo todos nós precisamos uns dos outros. Eu peço para você mais uma vez fechar os teus olhos, por gentileza, não é?